Eu não estou na NAA hoje, viu? Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos orar. Senhor, nessa noite, depois desse momento tão especial de louvor, em que sabemos, à luz da Tua palavra, que o Senhor habita no meio dos louvores. Sim, o Senhor está aqui. Podemos sentir a Tua presença, mas, Senhor, também queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Espírito Santo de Deus, foi o Senhor que inspirou cada um dos autores, e aqui o apóstolo Paulo para escrever essa carta. Traz agora, Deus, iluminação e revelação particular e pessoal. Através da Tua palavra, Espírito Santo, fala comigo, fala com meus irmãos. Tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite, que com certeza será marcante nas nossas vidas. No nome santo, bendito e glorioso de Jesus. Amém. Há 30 ou quase 30 anos atrás, uma pessoa leu esse texto para mim. E eu confesso que eu não entendi direito. Eu estava começando a trilhar os primeiros passos na caminhada cristã. Trabalhava na Energisa, antiga Saelpa, e lá tinha um grupo, 4, 5 pessoas que estudavam a Bíblia. E eu comecei a frequentar ali a biblioteca, onde eu comecei a também estudar a palavra de Deus. Mas quando a irmã Ilma Ramos leu esse texto para mim, um texto hoje para mim muito claro, mas na época eu não entendi. Se com a tua boca confessares ao Senhor, a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E eu disse, eu não entendo, irmã Ilma. E ela explicou para mim, como uma mãe explica para o seu filho, que para alguém ser salvo, precisa, à luz desse texto da palavra de Deus, 2 coisas. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Como nós somos um país cristão desde a sua origem, quando os portugueses chegaram aqui para catequizar os índios, como nação nós somos cristãos. Sim, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, cremos na ressurreição de Cristo, que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Eu já acreditava em tudo isso. Mas quando ela me mostrou que para alguém ser salvo, não precisa apenas disso, precisa de 2 coisas. Crer com o coração, porque diz o versículo 10, com o coração se crê para a justiça, mas era necessário confessar com a boca. E eu nunca tinha feito isso. Apesar de crer, eu nunca tinha feito isso. Eu não sabia como fazer. E eu disse, como é que eu faço isso? E ela me disse, você precisa fazer uma oração, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu nunca tinha orado, eu não sabia como era. Ela disse, você quer que eu lhe ensine? Eu disse, quero. Aí ela disse, eu faço a oração,
Se você concordar, você repete comigo. Então ela fez essa oração aqui. Ela disse aí eu repetia, nessa tarde, porque era de tarde, com a minha boca, confesso Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. E com o meu coração, eu creio que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Foi assim. Simples assim. Foi uma coisa que foi 1 segundo, 1 minuto. Mudou a minha vida. Mudou a minha história. O mozinho não está aqui, mas está em casa, participando do culto. Eu era um cara normal, igual a qualquer homem. Infelizmente, com o mestre Neném, 18 anos, eu entrei numa das maiores empresas da Paraíba, que era a Saelpa, tinha um bom salário, tinha uma moto CB400, fazia engenharia na universidade, tinha um apartamento no Cristo. Então, eu me achava o cara, né? Então, mas quando essa vida me conduziu ao pecado, à prostituição, ao adultério, à bebida, ao vício, nunca me droguei, mas ao vício da bebida, mesmo que eu dizia, não, eu não sou viciado. Mas quando ia chegando a sexta, dava uma sede, entendeu? Então, era viciado, né? Pelo menos na sexta, chegava à vontade. Mas, nesse contexto, aquele dia, quando eu fiz aquela oração, apenas repetindo o que essa senhora dizia, aquilo mudou a minha vida. Meus irmãos, eu não entendi direito, que coisa incrível, porque foi só um ato, uma decisão, sim, mas depois eu fui mergulhando na palavra, e eu descobri, lá no livro de Efésios, que quando a gente aceita ou recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, acontece um grande milagre, que ninguém vê, mas acontece, a Bíblia diz que acontece. O Espírito Santo vem habitar em nós. E a partir daquele momento, aconteceu algo diferente na minha vida. Porque eu não tinha mais vontade de me prostituir, ou de beber, ou de fazer coisas erradas. O meu desejo, a minha vontade era aprender mais de Deus. A minha vontade era ler a Bíblia, compreender, que antes eu lia, não compreendia, mas agora o Espírito Santo como que descortinou os meus olhos, eu comecei a ler a Bíblia, como quem está com muita fome, querendo comer de Gênesis, Apocalipse, e fui entendendo, fui compreendendo, e meus irmãos, eu compreendi algo terrível, porque como eu me achava um cara normal, assim, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca assaltei, nem me drogar, eu me droguei assim, com drogas mais pesadas fora do álcool, mas eu descobri que eu era pecador, que o meu pecado me afastava de Deus, que o meu pecado impedia as bênçãos de Deus sobre a minha vida. É bem verdade que Romanos capítulo 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em João, 1 João, diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, eu preciso confessar para vocês que há 30, eu estou arredondando aqui, 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, eu não parei de pecar, irmãos. Eu ainda sou
um miserável e pecador. A diferença é que antes eu tinha prazer no pecado, planejava pecar, e depois que pecava ainda contava vantagem. Meu amigo, foi bom demais, saí com a galera, fui tomar uma, depois fui pro forró e tal, e não sei o que e tal, sabe, com aquela alegria de compartilhar essas coisas. Hoje ainda sou pecador, luto contra o pecado, a ponto de, como Paulo diz, miserável homem que sou, porque o que eu quero fazer, às vezes eu não faço, e aquilo que eu não quero, às vezes eu faço. Então, desde então, quando eu peco, meus irmãos, o Espírito Santo que habita em mim, me traz constrangimento. Eu fico triste, angustiado, porque o pecado me afasta de Deus. Como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E esse pecado não apenas mata fisicamente, mas principalmente espiritualmente. E desde então eu descobri, não porque a Bíblia diz, não porque alguém me falou, não porque eu ouvi um pastor pregando, não, porque eu experimentei isso. Toda vez que eu pecava, ou quando eu peco, aquilo traz uma tristeza na alma, aquele sentimento de, eu envergonhei meu pai, eu desprezei o seu ensino. É mais ou menos como um filho de um pai honrado, digno, e de repente ele é pego num assalto, num roubo, e é preso. Que vergonha! O pai buscar na cadeia, é esse sentimento, sabe, que invade, é nojo daquilo, aquela vergonha, e esse pecado que faz mal. Aí eu lembro de um texto que todos nós conhecemos, ou deveríamos conhecer de cor, lá em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, não morra, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, Jesus morreu pelo meu pecado, porque é fácil eu pensar nesse texto de João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho pelo mundo. Não, é por mim. Esse sacrifício foi por mim, também por você. Será que isso não constrange o meu coração? Será que isso não constrange o seu coração? Que por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, Deus teve que mandar seu Filho, que morreu na cruz, derramou o seu sangue, para perdoar os meus pecados, para me limpar e nos purificar de toda injustiça, e agora limpos e puros, eu continuar pecando. O profeta Isaías diz que faz separação, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. No contexto ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar ou para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, o pecado é algo terrível, porque eu olho para a cruz e vejo Jesus sendo sacrificado, maltratado. Todos nós já assistimos o filme Jesus de Nazaré. Tudo que ele sofreu por mim, por você, e mesmo vendo tudo aquilo, uma vida de pecado, se não nos constrange, se não nos entristece, se não traz essa tristeza na alma e no coração, é porque falta-nos o Espírito Santo. E claro, só existe uma maneira de receber o Espírito Santo, é entregando sua vida para Jesus, é crendo nele como o único e suficiente Salvador.
A salvação é pela graça, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. A salvação não é pelo que eu sou, muito menos pelo que eu faço. É pelo que Jesus fez na cruz, entregando-se a si mesmo, sacrificando-se, derramando o seu sangue para nos purificar de todo pecado. A nossa salvação é pela graça, é um presente que Deus dá, na verdade é um presente que Deus oferece. Tudo que eu preciso é estender a mão e receber. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, para nos dar a salvação. Eu acho incrível. Como é que alguém sabe disso? Conhece isso? Que para alguém ser salvo só precisa de duas coisas: crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos e confessá-lo como o Senhor da sua vida. E a pessoa não faz isso, baseado numa religião. Aqui nunca se pregou, nem nunca vai pregar sobre religião, sobre igreja. Não, o Evangelho que leva à salvação, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, Deus enviou seu Filho para que você creia e não morra, mas tenha vida eterna. Jesus disse assim: o ladrão, se referindo ao bicho de chifre, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Essa vida abundante, que no grego é uma palavra zoe, essa vida zoe, que é uma vida abundante, é muito mais do que tempo de vida, é qualidade de vida. Jesus veio para nos dar o que Deus já tinha nos dado e a gente jogou fora, lá no jardim do Éden, quando Ele nos deu aquela vida abundante, quando Ele criou os céus, os mares, os oceanos, o jardim do Éden, paraíso, e colocou ali o homem, para o homem ser feliz, ainda deu mais uma varoa de quebra, oh glória! E aí o homem jogou tudo fora, porque quis viver uma vida de desobediência a Deus. E Jesus veio porque ele viveu uma vida plena de obediência ao Pai, e morreu na cruz, derramou seu sangue para nos levar de volta a uma vida abundante. E o que significa isso? Uma vida de comunhão com o Pai, uma vida de comunhão com Ele, o Filho, e uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que vive em nós, que habita em nós. E é tão simples. Se você nunca tomou essa decisão, é simples. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Infelizmente, olha aí a sua Bíblia, Romanos 10, versículo 16, Samela, por favor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Incrível, irmã Cleuda. A mensagem é para todos. Deus quer salvar a todos. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. E o que é que a pessoa precisa fazer para obedecer ao Evangelho? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque para nós que vivemos o tempo da graça, que se chama hoje,
A salvação não é pelas obras da lei, nem pela prática da palavra, obediência de Gênesis ao Apocalipse. Sim, lutamos e vivemos em busca de viver uma vida de obediência à palavra que agrade a Deus. Mas a mensagem do Evangelho é o que Jesus fez na cruz para nos salvar. Mas nem todos querem essa salvação. E, mestre Neném, tudo que a gente pode fazer é pregar. Agora, não podemos parar de pregar, de dizer a verdade, porque como pregador da palavra, tudo que eu posso fazer é pregar o Evangelho, falar a verdade. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, aí a decisão não é minha. Agora, uma coisa é certa, olha o versículo 17, Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação, algumas versões dizem pelo ouvir, e a pregação pela palavra de Cristo. Porventura não ouviram? Sim, por certo, mas a decisão é de cada um. Meus irmãos, eu concluo essa história, porque eu entendi essa mensagem do Evangelho. Sim, essa mensagem simples que Paulo escreve aqui aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não podia, sabendo que podia salvar o meu amigo, que sem Cristo estará condenado. E não pense que é simplesmente condenado ao fogo do inferno. Na verdade, a não ter uma vida de comunhão com Cristo, de não ter uma comunhão com o Pai, nem precisa do fogo do inferno, porque uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, sem o Espírito Santo, já é uma vida infeliz. Meus irmãos, foi assim que eu recebi o meu chamado missionário, porque eu não podia, sabendo disso, me calar. Eu tinha que compartilhar isso com os meus amigos, eu tinha que levar essa mensagem, porque a palavra evangelho significa isso, essa mensagem de boas novas de salvação, que a pessoa precisava apenas entender que era pecador, e que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, que se ele aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o sacrifício feito na cruz iria purificá-lo, se ele confessasse os seus pecados, purificá-lo de toda injustiça, ele teria paz com Deus, ele iria experimentar essa vida de intimidade com o Espírito Santo, e que a presença de Deus, vivendo na sua vida, através do Espírito Santo, iria mudar a sua história, porque mudou a minha. E por isso que o chamado missionário de cada um caiu como uma luva sobre mim. Eu entendi que eu precisava falar de Jesus, que eu precisava compartilhar essa mensagem com as pessoas que eu amo. Já pensou? Hoje está fazendo 15 dias que eu perdi minha mãe. Meus irmãos, já pensou como eu estaria aqui se minha mãe não tivesse ouvido a mensagem do Evangelho? Se ela não tivesse recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se eu não soubesse pela fé do que diz a palavra do Senhor, que ela fechou os olhos na terra e abriu os olhos no céu, que ela já está com o Senhor num lugar muito melhor do que nós estamos aqui, eu estaria angustiado, desesperado. Essa falta de fé que leva a uma vida perpétua de luto. E realmente, quando a pessoa não sabe, mas eu sei para onde minha mãe está,
com quem ela está e o que vai acontecer quando Jesus voltar. Vamos encontrar com ela, vamos subir para a glória, vamos estar com o Senhor. É assim. O meu chamado missionário foi assim. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus, então eu não perco a escola bíblica. Eu preciso me preparar mais espiritualmente, eu não perco um culto de oração. Eu preciso, em cima desse texto que nós lemos, se a fé vem pela pregação, ou vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu preciso estar onde se prega a palavra de Deus. Agora, se pregar filosofia, se pregar qualquer outra coisa, estou fora. Eu quero onde se prega a Bíblia, porque isso vai alimentar a minha fé. E foi assim que eu me tornei, sim, um missionário. É assim que nós recebemos esse chamado de cada um de nós. Esse chamado não é apenas para os apóstolos, não é apenas para os bispos, ou para os pastores, ou diáconos, ou apenas para a liderança da igreja. Esse, irmã Ilka, sabe muito bem disso. É um chamado para cada um de nós. Pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. E, meus irmãos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Primeiro, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você hoje ouviu a mensagem plena do Evangelho. E você sabe, sai daqui sabendo que para alguém ser salvo precisa de duas coisas: crer com o coração que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos. Eu sei que você sabe disso, eu sei que você crê nisso. Segundo lugar, precisa confessar com a boca, dizer: eu quero Jesus, reconhecendo que sou pecador, eu preciso de um Salvador, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Se você nunca fez isso, você precisa fazer, precisa dizer para alguém que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que, normalmente, se você já foi numa igreja de crente, o pastor chama você na frente, para fazer o apelo: quem quer aceitar Jesus, vem aqui. Você pensa que eu quero constranger você? Não, irmãos, não tenho esse interesse. Eu quero levar você a receber a bênção. Se não, abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Quando eu descobri esse versículo, porque eu vou contar para vocês, eu acreditava que Jesus era o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu acreditava, mas eu tinha vergonha de confessar Jesus diante das pessoas, até que eu li esse versículo, Mateus capítulo 10, versículo 32, diz assim: Jesus foi quem disse: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se eu quisesse encostar você na parede agora, o apelo é esse: você quer confessar ou negar hoje? A verdade é que ouvir o Evangelho é uma espada de dois gumes, afiada dos dois lados. Bênção para quem recebe, mas para quem rejeita, conhecendo a verdade, que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para lhe salvar, e tudo que você tem é aceitar esse sacrifício que foi feito, e você nega, e você rejeita, por uma questão de religião, de não sei o quê.
Essa é uma decisão pessoal. Agora, você sai daqui sabendo que precisa confessar diante dos homens. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Sim, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí você sai daqui assim, a partir daqui você sai, não, eu sou crente, porque eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E você começa a dizer na sua casa, na sua família, e começa a confessar. Se quiser fazer hoje à noite, eu chamo você aqui, eu faço a oração e você repete também. É assim que eu entendo que todos nós somos chamados para exercer o ministério. Eu me lembro quando o Márcio, que está aqui, viajou, né? Passou 6 meses fora. Eu chamei ele e disse: Márcio, você vai como missionário da nossa igreja. Eu lembro quando a irmã Sheila, né? Foi para, ajuda aí, Thaís, país de Gales. Eu chamei Sheila: Sheila, você vai para o país de Gales para levar essa mensagem. Agora, mestre Neném está indo para Portugal. Sim, ele vai como um missionário para levar essa mensagem. Esse culto não é um culto de despedida, é um culto de envio. Nós queremos orar por ele. Ele conhece essa verdade. Esse evangelho entrou no seu coração, o Espírito Santo habita nele. E, infelizmente, aconteceu na Europa o que está acontecendo aqui. Irmãos, está acontecendo aqui, infelizmente. Por quê? Porque na Europa, também já nos Estados Unidos, no Canadá, todas as pessoas se dizem cristãs. Se todo mundo é cristão, já crê em Jesus Cristo, então não precisa mais pregar o evangelho para ninguém. E lá, no contexto cultural que eles estão vivendo, que está chegando aqui também, há um respeito tão grande ao outro, não porque eu tenho minha posição, eu tenho minha visão, eu tenho minha religião, porque eu sou ateu, eu não quero que ninguém pregue para mim, e aí as pessoas sentem vergonha, irmã Cleuda, de falar de Jesus para o outro. Mestre Neném, você está indo para um dos países mais cristãos do mundo, mas que as pessoas se acham cristãos. Aí eu não vou, cristãos católicos, evangélicos, né? Se acham cristãos, mas não querem que você fale de Jesus. Porque, na verdade, todos já ouviram falar de Jesus. Eles não conhecem a verdade do evangelho que foi mostrado aqui nessa noite. Precisam ouvir e reconhecer que são pecadores. E precisam entender que, como tal, eles precisam de um Salvador. E eles precisam pedir perdão dos seus pecados e receber Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador da sua vida. É nesse contexto que nós recebemos todos nós, o nosso chamado. Aqui, eu não perco a oportunidade de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Daqui a 15 dias, mais ou menos, 16 dias na verdade, eu estou completando 32 anos de casado. Se não fosse Jesus na minha vida, eu tinha destruído a minha família. O caminho que eu estava trilhando, eu não teria o prazer de ver minhas filhas casadas, meu filho se formando agora no próximo ano, de criar meus filhos assim, né, e ter a minha esposa, a minha namorada ao meu lado até o final da vida. Eu só devo isso a Jesus. E eu quero passar isso para vocês. Eu quero passar isso para as pessoas. Eu quero compartilhar, porque eu quero oferecer aquilo que nós temos. É vida. Mestre Neném, não se preocupe o que você vai falar. Apenas vida. Foi assim que eu lhe conheci, na padaria. Simplesmente, ele baixou a cabeça
para orar, agradecendo ao Senhor por aquele alimento que ele ia comer. Aquele momento eu vi, aquele rapaz é diferente. Estava agradecendo ao Senhor. Simplesmente, mestre, não se preocupe, apenas vá, testemunhe com a sua vida. Abra sua boca e diga o que Jesus fez na sua vida. Uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, uma vida de sinceridade, de integridade diante de Deus e diante dos homens. É só isso que Deus quer de nós. O Evangelho é simples. E o chamado missionário é para cada um de nós. Eu